Como vocês foram vendo no decorrer do dia, todo o planejamento de conteúdo, ele plantava uma semente e nós cravava a semente no final. Vocês perceberam isso? Que cada palestrante, ou cada pessoa que subia aqui, tinha uma continuação lógica de cada conteúdo. Vocês perceberam? Isso fez sentido para vocês? Sim ou não? É isso aí. Então, ontem, quando a gente estava na visita na LG, o Ivan, cadê o Ivan? Levanta a mão, Ivan. O Ivan falou sobre bombas Grundfos, falou sobre cavitação. E lá a gente teve uma solução de uma pequena caldeirinha que a bomba só vivia quebrando, coitadinha dela. E a gente encontrou uma solução Grundfos de Low NPSH. A gente tem um vídeo na internet falando sobre. Acho que o Ivan comentou, se não comentou, estou deixando o recado. Que lá a gente ensina como especificar as bombas. Conta. E lá vocês vão conseguir perceber que a gente resolveu o problema do NPSH daquela planta com o cálculo que está lá no YouTube e com uma solução Grundfos. Então, se ontem vocês viram muitas bombas Grundfos, tanto no nosso equipamento, como na solução de ASME 1 da caldeira, e como na pequenininha, chama aqui ao palco Anderson Cruz, da Grundfos. Uma salva de palmas. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse sábado. Sei que vocês estão aqui, fizeram esse esforço aqui nesse sábado pela costela que está lá fora assando nesse momento. Mas, bom, temos eu e mais alguns palestrantes super importantes aqui entre vocês aquela costela. Eu espero que agregar alguma coisa também nesse dia, tá? Bom, meu nome é Anderson Cruz, eu sou gerente de vendas para a área industrial da Grundfos aqui no Brasil. Acho que quando eu nasci eu fui largado dentro de uma fábrica de bombas, sempre trabalhei com bombas. Tá? Então, eu tenho 23 anos, eu sei que eu pareço que tenho um pouco mais, é o sol, mas são 23 anos já trabalhando com bombas. Eu comecei minha carreira na Mark Peerless. Essa empresa era uma empresa nacional de fabricação de bombas em ferro fundido, e ela foi adquirida em 2003 pela Grundfos, então eu fui adquirido junto, eu vim no pacote. Né? Fiquei na Grundfos por um bom tempo ainda, saí da Grundfos em 2010, fui para uma outra empresa de bombas, mas já na área de processos, não tinha nada a ver com bombas da água, bombas de utilidades, mas aprendi muito sobre processos industriais naquele momento. E então voltei para a Grundfos em 2019 para trabalhar nessa área industrial. E o Ricardo me chamou para falar com vocês um pouco sobre segurança e alguns pontos de atenção no que diz respeito ao bombeamento. Então, eu sei que tem muita gente aqui que faz inspeção, eu sei que tem gente aqui que é especialista em NR12, NR13. Vou trazer alguns temas aqui que tem a ver com isso e eu vou perspassando aí em relação às soluções que a gente tem para o mercado, passando aí temas relacionados à segurança e também esses pontos de atenção que são interessantes a gente ficar atento quando a gente trabalha com bombas. Bom, quando a gente trabalha com bombas, eu como fabricante, né, nós como fabricantes, a gente se preocupa muito com a construção e a segurança do operador desse equipamento. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os requisitos da construção do equipamento, a gente vai passar por alguns requisitos relacionados à construção da bomba, e como vai ser o relacionamento desse operador com o equipamento. Esse operador precisa passar por treinamentos, né, ele precisa ser capacitado, a gente oferece treinamentos, os nossos parceiros, como a Fiedler, como a Control, outros distribuidores também fornecem treinamentos. A gente precisa se preocupar bastante também com a manutenção, certo? Então, eu preciso ter um equipamento que eu saiba como fazer a manutenção, que eu faça a manutenção preventiva e mantenha ele trabalhando de uma maneira que eu não tenha problemas no futuro. E outro ponto também que a NR12 vai cobrir de alguma maneira, vai ser a identificação de riscos. Né? Ontem a gente tinha bombas com superfícies aquecidas na planta que a gente visitou e estava tudo sinalizado lá, indicando que a gente tinha superfície aquecida, que deveria se tomar muito cuidado com isso. Essa aqui não é uma bomba Grundfos, tá? Eu não sei se a imagem a gente consegue ver bem, mas a gente tem aqui um elemento rotativo, uma carcaça estática e aqui um vazamento, que poderia ser de água de alimentação de caldeira, poderia atingir o operador, poderia atingir uma pessoa, algum passante ali, levar uma queimadura e levar um acidente.
Essa não é uma bomba Grundfos, mas poderia ser uma bomba Grundfos. Pode acontecer com qualquer bomba, né? A gente tem que tomar cuidado, ter atenção à manutenção e à construção do equipamento para evitar que esse tipo de situação aconteça. Vamos entender o que pode levar a esse tipo de situação a acontecer. Aqui a gente tem uma bomba multistágio biapoiada. Essa é uma bomba que eu trabalhei com ela quando eu comecei, quando eu falei para vocês lá há 23 anos atrás. É uma bomba que a gente ainda tem, inclusive, em linha para algumas aplicações específicas. Tá? Mas é uma bomba também que a gente encontra comumente em caldeira. Existem outras bombas utilizadas para alimentação de caldeira, tem bombas menores monobloco, tem bombas API para as caldeiras de alta pressão. Essas bombas a gente não tem na linha da Grundfos. Mas essa bomba é uma bomba relativamente comum. E aí aquele vazamento que a gente viu na imagem que eu mostrei há pouco, poderia acontecer nesse ponto aqui, em que eu estou entrando com o eixo, tem a rotação, transferência da rotação, da energia mecânica aqui via o eixo para os rotores, para as câmeras de bombeamento. Então eu preciso dar um jeito de vedar isso aqui, de fechar, para que não haja vazamento. E temos algumas tecnologias, temos a gacheta, por exemplo, né? Coloco umas cordas enroladas no eixo, talvez enroladas também numa bucha. Coloco essas cordinhas aqui na minha câmara de vedação e eu tenho a minha bomba vedada. A gacheta ela precisa de lubrificação. Para garantir essa lubrificação, eu preciso de um vazamento. Então, numa condição como essa, eu tenho uma bomba que vaza. E vocês que trabalham com bombas estão falando, Anderson, você é um otário, porque já inventaram uma coisa chamada selo mecânico, né? Que é muito mais moderno do que simplesmente enrolar umas cordinhas ao redor de um eixo. Tá? O selo mecânico é a maneira que normalmente a gente veda a bomba, faz essa vedação entre um elemento estático e um elemento rotativo nas bombas, para evitar que esse vazamento aconteça. Então, dessa maneira, eu não tenho mais aquele gotejamento, não tenho mais o vazamento que é natural de instalações com gacheta. E como é que um selo mecânico funciona? Eu vou chegar lá, do porquê que eu estou falando do selo mecânico. Tá? Como é que o selo mecânico funciona? Aqui a gente tem duas representações. Uma que é aquele selo mecânico que está mais acima em corte. Tá? Aqui eu tenho o eixo rotativo, aqui eu tenho a carcaça da bomba estática e eu preciso vedar para que o líquido que está nessa zona, dentro da bomba, não vá para o ambiente. Então, eu tenho uma primeira vedação, a vedação primária, uma das faces, que vai ficar estática, uma face lisa. Eu tenho uma segunda face aqui, que é a rotativa, ela vai girar sobre a face estacionária. E aqui eu tenho uma vedação, né? Pode ser um anel O, pode ser um lábio. E aqui eu tenho uma segunda vedação, nesse caso aqui eu tenho um lábio também. E aí eu tenho uma mola que vai pressionar o conjunto rotativo sobre o conjunto girante. Estático, desculpa, o conjunto rotativo sobre o conjunto estático. Nesse esquema aqui, é a mesma ideia, só que é um pouco mais simples. Né? É um esquema simplificado. Então, eu tenho aqui também a vedação estática, a vedação dinâmica e as juntas de borracha. Então, eu tenho o fluido retido aqui dentro, a água de alimentação de caldeira, que é o nosso tema, retida aqui dentro, e parte do fluido vindo até as faces e lubrificando essas faces. Então, é assim que o selo mecânico não vaza, não é verdade? Certo? O selo mecânico não vaza. Selo mecânico vaza. Todo selo mecânico vaza. Tá? Só que o vazamento dele é invisível. A gente precisa da formação de um filme lubrificante, que vai estar entre as faces rotativas e estacionárias, e vai manter a lubrificação dessas duas faces. Tá? E aí eu tenho a vaporização do fluido que está sendo bombeado em contato com a pressão do ambiente, e esse vapor é, então, jogado para o ambiente. A gente chama isso de vazamento invisível, não dá para observar esse vazamento, mas ele acontece. Se eu tenho um fluido que está lubrificando o meu selo mecânico, e eu tenho o selo mecânico responsável por essa vedação, o selo mecânico, normalmente, é o grande responsável pelos limites operacionais da minha bomba. O selo mecânico é quem vai determinar, muitas vezes, qual que é a classe de pressão da minha bomba. Tem outros elementos, tá? Mas é ele que vai determinar qual é a classe de pressão da minha bomba, e ele vai determinar qual é a temperatura máxima de operação da minha bomba. Então, muitas vezes, a gente, pelo menos na indústria de bombas, a gente costuma falar que o selo mecânico ele é o fusível da bomba. Normalmente é a peça que estoura quando a gente tem alguma coisa dando errado com o equipamento. É ele que limita, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com alimentação de caldeira, a temperatura do fluido
que eu vou utilizar para alimentar a caldeira. E ontem o Ricardo explorou com a gente aqui a questão do rendimento, né, como a temperatura de alimentação da água de alimentação da caldeira pode influenciar no rendimento da caldeira. E aí, muitas vezes, a gente fica limitado a 80 graus, a 90 graus, porque o selo mecânico está me limitando nessa situação. A gente buscou alternativas, buscou construir um selo mecânico mais robusto, para poder permitir que a gente trabalhe também com temperaturas maiores, né? Então, ao invés de utilizar um selo mecânico componente, que era o que eu estava mostrando para vocês anteriormente, nós utilizamos nas nossas bombas de alimentação de caldeira selos mecânicos de cartucho. Eu tenho aqui, quem quiser olhar depois também da apresentação, posso mostrar para vocês. Ele é um selo mecânico que ele é construído numa peça apenas, né? Ele é balanceado, o que significa que as pressões que acontecem sobre as faces se contrapõem, e ele tem características de construção que permitem que a gente atinja até 120 graus Celsius com o selo mecânico padrão, sem fazer qualquer tipo de modificação no equipamento. As vedações são EPDM e as faces, que também são os elementos que limitam a operação, recebem uma camada de grafite sobre o carbeto de silício. O grafite é um lubrificante natural, seco, e esse grafite permite, então, que a bomba tenha uma resiliência contra trabalho a seco, essa condição de alta temperatura que a gente encontra. A gente já trabalha com selos mecânicos de cartucho nas bombas verticais, inclusive, deixa eu apresentar para vocês, né, a CR. É a bomba que talvez seja a cara da Grundfos, a bomba pela qual a gente é mais conhecido. A gente tem várias bombas, mas ela é a mais conhecida. É uma tecnologia que a gente já desenvolveu há alguns bons anos e tem se tornado cada vez mais comum no mercado. Então, com esse selo mecânico, a gente chega até 120 graus. Com essa bomba, então, eu posso alimentar a minha caldeira a 120 graus. Eu conversei com pessoas aqui, durante esses 2 dias, que tem bomba... Ou tem uma bomba lá que não é Grundfos e está limitado em relação à temperatura, ou tem uma bomba Grundfos e está com medo de aumentar a temperatura de bombeamento. Pode chegar com a bomba Grundfos até 120 graus para a alimentação da sua caldeira, tá? Mas tem outros pontos de atenção. Eu vou trazer ele mais à frente. Mas em relação à temperatura, o selo mecânico aguenta. E eu falei para vocês também da manutenção, né? A manutenção preventiva é importante. Normalmente, quando eu vou fazer manutenção numa bomba biapoiada, eu preciso tirar ela do local de instalação, levar para a minha oficina, desmontar a bomba inteira para fazer a troca da vedação. Preciso acessar as câmaras de selagem. E numa bomba com selo mecânico de cartucho, eu não preciso desmontar a bomba da instalação. Eu acesso aqui a área de acoplamento, abro o acoplamento, retiro o selo mecânico, veio com um selo mecânico novo, coloco ele no ponto de instalação, fecho o acoplamento e a bomba sofreu a manutenção que deveria. Então, numa parada, uma troca de selo mecânico de uma bomba Grundfos, numa preventiva, você precisar, o que dificilmente acontece, mas pode acontecer, uma troca de selo mecânico vai demorar uns 15 minutos no máximo, para um mantenedor que não está muito experiente. Tá? Os selos também são fornecidos com uma guiazia para garantir o alinhamento do conjunto. Bom, mas, seguindo adiante, então, falamos da manutenção, facilitamos a manutenção preventiva e também falamos aí da temperatura máxima de operação. Um outro ponto também de atenção em relação a equipamentos rotativos é o acesso a componentes rotativos, né? Aqui a gente tem uma outra bomba. Essa é uma bomba de fabricação da nossa linha Mark. Ela está com acoplamento exposto. E quantas vezes eu encontrei nas fábricas as bombas de alimentação de caldeira com acoplamento exposto? É um ponto rotativo ali que também é um ponto de atenção, um ponto de perigo, né? A NR12 pede para que esses itens sejam praticamente isolados, que não seja possível acesso humano para evitar os acidentes. Então, a gente precisa pegar uma bomba como essa, que é uma bomba biapoiada, e colocar um acoplamento no motor e depois fechar esse acoplamento com um protetor de acoplamento, evitar que o acesso seja possível enquanto o equipamento está em operação. Esse conjunto bombeador tem de ser montado sobre uma base e alinhado, certo? Então, eu preciso garantir que não haja acesso e eu preciso garantir também, aí por uma questão de confiabilidade, garantir que haja o alinhamento desse equipamento. Alguém aqui já teve a oportunidade de alinhar uma bomba? Moleza, né? Facinho? Dá um trabalho danado. Mesmo hoje a gente com as ferramentas como alinhamento a laser, é muito trabalhoso. A gente às vezes precisa pegar chapinhas de aço e ir colocando embaixo dos motores, embaixo dos pés da bomba ou do motor, para ir ajustando o tamanho, a altura. É um trabalho muito grande. Então, a gente precisa
O ideal seria que a gente tivesse uma bomba que o acoplamento estivesse protegido e eu não tivesse que me preocupar com o acoplamento. Desculpa, com o alinhamento. Isso a gente também encontra nessas bombas verticais, certo? Então eu tenho um alinhamento já direto na própria posição quando o motor é colocado em cima do topo. O motor ele é alinhado diretamente ao eixo, eu venho com um acoplamento rígido, fecho isso e o equipamento está alinhado. Eu não preciso ficar analisando com laser ou colocando calços para garantir o alinhamento. E uma outra coisa importante, depois que eu coloco o acoplamento, eu venho com os protetores de acoplamento, fecho o acesso e eu não tenho acesso a qualquer componente girante, evitando assim que o acidente, pelo acesso a esse componente girante, possa acontecer. Bom, então a gente passou aqui pelo acoplamento, pelo alinhamento, passou pelo selo mecânico de cartucho. Outros pontos de atenção que eu gostaria de trazer para vocês, né? A gente teve aqui no primeiro dia, muito bem falado sobre a questão da flexibilidade. Inclusive, tinha uma carcaça de bomba parecida com essa na apresentação, foi muito bom de ver. E, realmente, a bomba sofre demais com contração e dilatação da tubulação, né? Ela é um ponto fixo que vai acabar absorvendo essa movimentação da tubulação. E a gente precisa tomar muito cuidado. Aqui eu não trouxe um loop, estamos com juntas de expansão, mas poderia ser também o loop, como foi mostrado no nosso primeiro dia. E a gente precisa garantir, então, que esses esforços não sejam transferidos à bomba, porque a bomba pode sim se romper, ou ela pode se desalinhar. E aí eu vou ter um problema com a minha bomba de alimentação de caldeira. Outro ponto de atenção muito importante é em relação a reduções, que eu quero trazer para vocês também. Muitas vezes eu já encontrei em instalações industriais a tubulação de sucção, que está levando a água até a bomba, tende a apresentar uma redução, porque o diâmetro dela é maior do que o diâmetro de conexão da bomba, e é utilizada uma redução concêntrica. Reduções concêntricas não são recomendadas, porque você pode ter a formação de bolsões de gás na parte superior da tubulação. Então, reduções na linha de sucção da bomba devem ser sempre excêntricas, com a parte mais afastada do centro da redução para baixo, para evitar a formação desses bolsões de gás. O bolsão de gás vai trazer risco de cavitação e vai trazer também variação de desempenho. Então, eu perco confiabilidade do meu processo de alimentação da caldeira. E uma outra preocupação que muitas vezes a gente tem de ter é como está montada a base, né? Como está montada a fundação da bomba. Normalmente se considera 1,5 vezes o peso do equipamento para suportar o equipamento. Quando eu olho aqui a bomba vertical, comparado às bombas que têm sucção frontal e descarga na parte superior, eu não tenho esforços em direções contrárias, né? Aqui eu tenho esforços, por exemplo, na horizontal e na vertical, em eixos diferentes. Uma das sacadas do uso da CR, ou do desenvolvimento da CR, antigamente, antes da CR, quando a Grundfos desenvolveu a CR, a gente pegava bombas multistágio e colocava elas em pé. Então, eu tinha sucção embaixo e a descarga em cima. Com a dilatação e a contração da tubulação, isso fazia com que a bomba flambasse, né? Tivesse um movimento aqui. Fazendo com que eu tenha as conexões de sucção e descarga na parte inferior da bomba, os esforços da tubulação são aplicados diretamente sobre a base, que é um elemento estrutural. Eu não tenho esforços da instalação, de contração e dilatação da instalação, sendo aplicados sobre conjunto girante, sobre o selo, sobre o acoplamento ou sobre o motor. Não tem esforço nenhum resultante de movimento da tubulação acontecendo nessa parte da bomba. Então, eu conversei com muita gente, falou, a bomba é confiável, a bomba funciona, né? Me dá tranquilidade. E esse tipo de situação, por exemplo, né, de não ter os esforços, e é uma coisa que talvez a gente não tenha percebido ainda, mas de não ter os esforços passando para o restante do conjunto de bombeamento, é um dos fatores que leva a bombas verticais, como a CR, a serem tão confiáveis na alimentação de caldeira. Mas como aqui a gente está falando de alta temperatura, vamos explorar um pouquinho mais, né? Ontem, a gente viu lá na sala de controle da caldeira, a gente viu, não sei se foi falado para todos, mas a gente conseguiu ver qual era a temperatura de entrada de água na caldeira, né? Então, a gente pegava a água do TCP, passava pela bomba e essa água ia para a caldeira. Eu falei para vocês que o selo mecânico aguenta até 120 graus. Mas quem observou esse dado ali no sistema de gerenciamento, viu que a água estava entrando a 158 graus. Então, como é que eu pego uma bomba que trabalha com 120 graus
e trabalha com 158. Se eu, como fábrica, estou falando que o limite é 120. Uma das maneiras de resolver isso seria fazer um sistema de refrigeração, um plano de selagem, tento entender quais são os limites, faço uma caixa de selagem mais complexa, levo pontos de conexão a pontos de entrada de água fria, controlo a circulação dessa água fria, realizo o bombeamento dela, a pressurização e faço o controle de temperatura por aí. É uma possibilidade. Essa aqui é uma bomba horizontal da Grundfos, que trabalha com produto químico normalmente, mas eu poderia utilizar para fazer refrigeração. Para a minha instalação, numa situação como essa, eu preciso levar, então, mais um ponto de conexão, preciso levar água fria para perto da minha caldeira, nesse ponto, para refrigerar a bomba. Claro que essa é uma solução custosa. Eu estou com um selo mecânico duplo aí, eu estou com uma caixa de selagem mais complexa, e eu vou ter mais trabalho para fazer a manutenção. Eu quero ainda ter a possibilidade de só trocar o selo mecânico do jeito que eu mostrei para vocês até agora há pouco. Se vocês observaram a bomba que estava embaixo do TCP, a gente vai observar que essa bomba tinha uma chaminé na lateral. Vocês chegaram a ver essa chaminézinha do lado da bomba do TCP? Conseguiram ver? O que ela faz? Qual que é o segredo aqui para a gente conseguir trabalhar com temperaturas mais altas? A gente chama esse tipo de construção de topo refrigerado a ar. Então, se eu corto a bomba, eu consigo ver que eu tenho aqui a câmara de bombeamento. E a câmara superior eu tenho duas divisões. Eu tenho aqui uma área que eu tenho uma câmara de ar, e aqui eu tenho uma câmara hidráulica onde o selo mecânico vai trabalhar. Aqui eu tenho uma bucha que vai permitir a comunicação entre a câmara de bombeamento e a câmara do selo mecânico. Então, o ar que está nessa câmara, ele atua como isolante térmico. Ele isola a temperatura da água que está sendo bombeada da câmara superior. A temperatura aqui embaixo pode chegar até 180 graus. O ar vai fazer o isolamento térmico e na parte superior o ar vai chegar até 95 graus. A água vai trabalhar aqui a 95 graus, que é uma temperatura que está ok para o selo mecânico. Eu falei para vocês que o selo trabalha até 120, né? Então essa temperatura está ok para o selo mecânico. E essa chaminé que está do lado da bomba, na verdade, é uma válvula ventosa, porque se eu tiver acúmulo de gás aqui, a gente não quer que haja trabalho a seco desse selo mecânico, e então essa ventosa vai eliminar eventuais bolsas de gás que se formem na câmara de selagem. É uma solução relativamente simples, é uma solução que não demanda que eu leve utilidades para próximo da bomba para fazer a refrigeração, e ela permite que eu trabalhe com até 180 graus. E aí eu reforço, a gente viu o quanto a gente ganha quando a gente alimenta a caldeira com temperaturas mais altas, o quanto a gente economiza de combustível. Certo? Então, podendo chegar a temperaturas mais altas, a gente vai aumentar bastante a temperatura e a economia de combustível. É assim que funciona. Eu sei que algumas pessoas ficaram com dúvida em relação a isso lá ontem. Aqui está a imagem que explica, e eu vou ficar à disposição também para explicar um pouco mais se precisar. Tá? Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma imagem que representasse para nós o que é a cavitação num rotor. Isso aqui é cavitação, juntando tudo que está lá dentro dos bancos de dados da inteligência artificial. A gente vê um rotor, vê um fluxo de água turbulento, muito turbulento, e pedaços sendo arrancados, né, desse rotor. E cavitação é mais ou menos isso. Só que o rotor não vai ficar desse jeito, vai ficar mais parecido com esse aqui. A cavitação é um fenômeno extremamente destrutivo para as bombas. Tá? É um ponto de atenção super importante para nós quando a gente está dimensionando as bombas. Então, eu falei sobre aumentar a temperatura da água para alimentar a caldeira, a bomba aguenta, beleza? Mas quais são os outros fatores que eu tenho que levar em consideração? E esse é um deles. A minha bomba vai cavitar com essa temperatura mais alta? Então, quando eu tenho o rotor, a entrada do fluido no rotor, pelo olho do rotor, né, ele vai entrar pela parte central aqui, e o fluido vai se deslocar para a periferia do rotor. O rotor vai estar girando. Eu tenho uma zona de baixa pressão no centro do rotor e uma zona de alta pressão na parte da periferia do rotor. Então, eu tenho diferença de pressão em distintos pontos desse componente. Na parte frontal da palheta do rotor, normalmente eu tenho pressões mais altas, e na parte de trás da palheta do rotor, normalmente eu tenho pressões mais baixas. O que acontece é que na parte de trás da palheta do rotor,
pode ser que a pressão fique tão baixa que fique abaixo da pressão de vapor do fluido, na pressão em que ele está, né? Quando eu tenho esse tipo de situação, então o fluido que está líquido se torna gasoso. Se deslocando ainda dentro do rotor, esse gás agora ele vai encontrar zonas de pressão mais alta. Quando ele encontra zonas de pressão mais alta, ele implode, ele se torna líquido novamente. Essa conversão de estado físico libera energia, libera ondas de choque, e essas ondas de choque vão destruir o rotor. Vai ficar igual aquela imagem que eu mostrei agora há pouco. Vai arrancar material. Tá? E aí, quando a gente chegou com bomba de aço inox estampado aqui no Brasil e falava, a gente vai colocar essa bomba aqui para alimentar a caldeira, o pessoal falava, pô, essa bomba aqui dilata, né? Não, estou usando minha bomba aqui fundida, essa bomba é mais parruda, é mais forte, ela vai dar conta. E para resolver a situação da cavitação, pode ser uma alternativa, né? Falar, não, se você vai ter problema de destruição da bomba por cavitação, eu coloco uma bomba mais pesada, mais robusta, né? A questão não está só na destruição da bomba. A gente tem que lembrar que a caldeira ela é tão confiável e tão segura quanto a bomba também é. Quando a gente tem cavitação, a gente não sabe como vai ser a curva da bomba mais. Então, a gente dimensionou uma bomba para uma condição. E a partir do momento que a gente tem cavitação, a gente tem formação de vapor dentro do rotor e depois implosão e tal. A curva da bomba pode ser qualquer uma. E aí você está esperando que a tua bomba dê conta de manter o nível na caldeira e ela pode não dar. Né? E aí eu sou bombeiro, não sou caldeireiro, mas vocês sabem o que acontece quando a gente tem problema de nível na caldeira. Então, cavitação é um problema muito sério e a gente precisa garantir que a bomba consiga trabalhar com líquido sempre, que não haja vapor dentro dela, para que ela não seja destruída e que eu consiga garantir confiabilidade na alimentação da caldeira. E como é que a gente faz isso? A gente tem de levar em consideração o que a gente chama de NPSH, certo? Que é uma das características típicas de bombas centrífugas. Aqui eu tenho as curvas das bombas, aqui a gente tem a curva de desempenho da bomba, que mostra para a gente vazão por pressão. Aqui a gente tem a curva de eficiência, que mostra para a gente o quanto que a bomba transforma de energia que está vindo do motor em bombeamento. Aqui a gente tem uma curva de potência, que mostra o quanto que ela consome de energia, efetivamente. E aqui a gente tem a tal curva de NPSH. E a gente observa que a curva de NPSH ela vai subindo conforme a vazão aumenta. Certo? Esse NPSH da bomba a gente chama de NPSH requerido, é o quanto a bomba precisa que a instalação disponibilize para ela. Eu vou ter uma determinada pressão na sucção dessa bomba, a gente vai chamar, depois dos cálculos, isso de NPSH disponível, e a bomba vai ter um requerido. Se eu tiver um disponível maior que o requerido, tá legal, está sobrando o disponível, então eu estou numa situação que a bomba não cavita. Agora, se o requerido for maior que o disponível, eu vou ter um problema de sucção e a bomba pode sim cavitar. Como é que eu calculo isso? A gente tem uma fórmula aqui. A gente tem um exemplo de uma caldeira que está sendo alimentada, uma caldeira de 20 toneladas está sendo alimentada com água a 106 graus. Tá? E aí a gente tem esse tanque aqui, ó, de alimentação com os nossos 5 metros de desnível. Posso utilizar a nossa fórmula do NPSH do sistema, da instalação, o NPSH disponível, é a pressão sobre o líquido. Se for um vaso aberto, seria a pressão atmosférica. Se for um vaso pressurizado, a pressão dentro do vaso. A perda de carga pelo fluxo desse fluido, pela turbulência do fluxo desse líquido, pela tubulação. A pressão de vapor do fluido, o desnível geométrico e um fator de segurança. Se a gente pegar essa instalação, então, que eu estou com água a 106 graus, se eu considerar que esse aqui é um vaso que está pressurizado, eu terei aqui uma pressão de 1,25 bar. E a densidade da água bombeada, 953,7 kg por metro cúbico. A gente precisa desses dados porque bomba trabalha com metros. A bomba não trabalha com pressão, não trabalha com bar. Bomba centrífuga trabalha em metros. Então, eu preciso converter tudo isso em unidades de distância, de comprimento. Pegando aqui, então, a nossa fórmula, eu vou pegar e descobrir qual que é a minha pressão, entre aspas, em metros, lá no vaso. Então, eu vou fazer a conversão aqui, utilizando a pressão do qual ele está submetido, e também a densidade e a aceleração da gravidade para fazer a conversão de
pressão em metros. Como o vaso está pressurizado, eu tenho um equilíbrio entre a pressão de vapor e a pressão dentro do próprio vaso. Então, esses dois itens se equivalem, né? A pressão do vaso, a pressão ao qual o líquido está submetido, e a pressão de vapor se equivalem. Então, eu posso eliminá-los da conta do meu NPSH. O que eu preciso saber, então, para calcular o NPSH disponível? Numa situação como essa. Preciso do desnível, 5 metros. Preciso da perda de carga. Aqui a gente está adotando 1 metro, mas a gente tem calculadoras que podem ser utilizadas no site da Grundfos. A Fiedler pode apoiar nisso também. A NH pode apoiar nisso também. E aqui a gente está usando um fator de segurança de 1 metro. Fazendo essa conta, eu chego a resolução de que o meu NPSH disponível é de 3 metros nessa conta, nessa instalação. A partir daí, então, eu vou para a curva da bomba. Peguei uma curva de uma CR20, curva de NPSH, joguei lá no site da Grundfos, encontrei a bomba. Quando eu vou ler o NPSH, 3,36. As bombas CR são das bombas que apresentam o menor NPSH requerido do mercado. Tá? Mas nesse caso aqui deu ruim. A gente não conseguiu encontrar uma bomba que dê conta. Então, preciso achar uma solução para esse tipo de situação. E a gente tem, na CR, a possibilidade de trabalhar com a primeira câmara, a câmara que está lá perto do bocal de sucção, trabalhar com um desenho específico para baixo NPSH. O Ricardo já citou aqui algumas vezes low NPSH, né? Low NPSH. A gente faz uma modificação no design do rotor para ampliar a capacidade de sucção desse primeiro estágio. O restante dos estágios continuam iguais, selo mecânico igual, base, camisa, tudo igual, mas a gente altera o primeiro estágio e a gente consegue trabalhar com NPSHs requeridos mais baixos. Olha só como é que fica. Para a nossa caldeira de 20 metros cúbicos, 20 toneladas, mais ou menos a gente vai usar uma bomba de 26 metros cúbicos por hora, por causa de fatores de segurança. E aqui eu tenho a curva pontilhada, que é a curva de uma bomba CR convencional, a bomba que não deu na hora que a gente fez a seleção, estava dando 3,38. E na CR de baixo NPSH, o NPSH agora está em 2,5 metros. Está aqui. Então, com essa bomba CR baixo NPSH de 2,5 metros, eu consigo bombear aquela água a 106 graus, e com o NPSH disponível na instalação de 3 metros, sem cavitação. Tá? Então, eu consigo resolver isso com essa variação também da CR. Aquela bomba que está debaixo do CCP, ela tem o topo refrigerado a ar e ela tem o rotor de baixo NPSH também. E a bomba que a gente viu na caldeira mais antiga, numa imagem, também era uma bomba prevista com esse tipo de rotor, esse tipo de design com baixo NPSH. Então, aqui a gente conseguiu resolver o nosso problema. Bom, avançando aí, voltei com a bomba que está vazando aqui agora para vocês e falar um pouquinho sobre a pressão operacional do equipamento. Falamos que o selo mecânico é um fator, existem outros. Outro fator importante é a vedação. Essa aqui é, inclusive, uma bomba com topo refrigerado a ar em corte, como aquela, né? Então, tenho 180 graus aqui, colchão de ar, 95 graus aqui em cima. E aí eu tenho vedações nesses pontos aqui. Ó. E eu preciso garantir que essa vedação e que a camisa possa também se contrair, se dilatar, porque tem variação de temperatura, sem danificar a vedação da minha bomba. E aí a gente vai ter classes de pressão relacionadas a essa construção, espessura de camisa, e a gente consegue trabalhar com classes de pressões diferentes. E outro elemento que vai determinar classes de pressão também são os flanges, né? Os pontos de conexão. Pode ser rosca, tem outros tipos de conexão também, mas a gente consegue trabalhar com distintos tipos de classes de pressão aí para os equipamentos até PN50. Outra pergunta que surgiu ontem, durante a visita, você observou que haviam 2 bombas ligadas em série. Né? Às vezes, uma bomba só não é suficiente para fornecer a pressão que o sistema demanda. Então, eu pego uma bomba, ligo em série depois dessa bomba, e eu somo a pressão que essas bombas dão a uma determinada vazão. Eu entro com a primeira bomba, como vocês já viram, ela vai pressurizar. O ponto de maior pressão é o ponto em que está o selo mecânico, e coloco a segunda bomba. Qual que é a preocupação que eu tenho com a segunda bomba? Ela vai agregar ainda mais pressão no líquido. Então, aqui no selo mecânico dela, a pressão vai chegar ainda mais alto. Eu falei para vocês que o selo mecânico ele é o fusível da bomba. É ele que vai acabar vazando se tiver um problema de alta pressão. Né?
Então eu preciso garantir que a pressão nesse selo mecânico não seja assim tão alta. Para ligar bombas em série, se eu tiver uma limitação de classe de pressão da segunda bomba, eu posso, na Grundfos, pegar o conjunto girante e construir ele ao contrário, dentro do bombeador. Então, o líquido, ao invés de entrar pelo centro e ganhando altura e chegar na sua maior pressão no selo mecânico, na segunda bomba ele vai subir pelas laterais, chegar no selo mecânico na mesma pressão, praticamente, né, na mesma pressão que saiu da primeira bomba, e ser pressurizado de cima para baixo, para depois ir para a alimentação. Então, essa é uma tecnologia também que a gente desenvolveu para garantir ainda mais pressão na alimentação, em outros processos também, tratamento de água também se utiliza, sem colocar o selo mecânico em risco. Uma outra coisa que a gente também faz é, quando a pressão de sucção é muito alta, a gente pode colocar um flange mancalizado, vai ser um suporte para suportar os esforços axiais e evitar que haja transferências de energia sobre o motor. Então, a gente consegue lidar com diversas soluções para diferentes tipos de pressão, diferentes classes de pressão que a gente vai ter de trabalhar. É só trazer o desafio para a gente e a gente vai conseguir construir para vocês. Bom, então a gente falou sobre selo mecânico, falou sobre acoplamento, falou sobre alinhamento, falou sobre alta temperatura, falou sobre classes de pressão, e agora a gente está indo cada vez mais para os controles, né, também da nossa caldeira. A gente quer controlar o que está acontecendo, a gente quer saber o que está acontecendo. E a gente tem algumas tecnologias para isso também. A gente tem os inversores de frequência da Grundfos, a gente tem a possibilidade de montar um inversor de frequência na própria bomba, a gente tem os painéis de controle para controlar bombas em paralelo, que vão ser também interessantes para a alimentação de caldeira. E eu quero trazer um exemplo prático para vocês do porquê que o uso do inversor de frequência, do conjunto inversor de frequência, bomba e motor do mesmo fabricante pode fazer a diferença. Quando a gente quer fazer curva de controle, a gente tem que tomar cuidado com a curva hidráulica da bomba. Aqui também muita gente já me falou que está migrando da válvula modular para o controle da alimentação da caldeira para a velocidade variável. A gente tem aqui uma curva de bomba que ela é plana na parte superior, tá vendo aqui, ó? Então, se eu peço para a bomba para jogar nessa rotação da linha laranja, por exemplo, ela pode estar me dando a 140 metros de coluna, ela pode estar me dando 8 metros cúbicos por hora ou 4 metros cúbicos por hora. Ela pode estar me entregando qualquer vazão nesse momento, porque a curva dela é plana. Quando eu vou fazer curva de controle, né, quando eu vou fazer sistema de controle fechado, isso é um problemaço, porque eu não tenho um feedback da bomba para o meu sistema de gestão. Isso acaba atrapalhando o feedback que o sistema vai receber. Então, olha só, numa alimentação de caldeira, em que eu tenho controle por nível, eu tenho uma superfície bastante ampla, pouca variação, e esse feedback, então, ele é bem lento, e pode fazer com que eu não tenha a bomba reagindo apropriadamente, porque ela não sabe exatamente qual que é a vazão que ela está dando. Eu tenho uma curva plana, como é o caso dessa linha azul aqui. Isso pode acontecer em qualquer bomba que vocês tenham hoje instalada. Olhando a curva da bomba, vocês podem chegar e observar esse tipo de situação. O ideal é que, para curvas de controle, eu tenha uma curva que seja um pouco mais íngreme, vamos dizer assim, porque qualquer variação que eu tenha de rotação, eu tenho o feedback do que está acontecendo com a minha bomba. E aí, quando a gente utiliza os inversores da Grundfos, né, os controladores da Grundfos, como o Marcos Fuda-Fiedler falou ontem, a gente consegue informar esse controlador qual é a bomba que ele está utilizando naquele momento, qual é a bomba que ele está acionando e controlando naquele momento. E aí ele pode fazer a correção dessa curva. Como é que ele corrige essa curva? O inversor vai fazer com que a bomba gire um pouco mais rápido, a vazões mais baixas. Vou permitir que o motor rode over-síncrono em algumas situações, para que eu consiga ter, então, um feedback mais próximo da realidade dos sensores que estão sendo utilizados na caldeira e fazer, então, com que a bomba se acerte na rotação e possa permitir que a vazão de alimentação seja a vazão correta para o equipamento. Isso a gente consegue porque a gente não está só fazendo a malha num inversor de frequência convencional, mas é um inversor que, entre aspas, sabe qual é a bomba que tá instalada ali. Aí eu vou pegar o inversor de frequência e informar, por exemplo, que eu estou trabalhando com nível constante. Então, eu entro no EHM, é bem simples. Você vai perguntar qual é o tipo de operação que você está fazendo, nível constante. Qual é o tipo de sensor que você está usando? Sensor analógico, 4 a 20, com tal faixa de medição. Eu quero manter determinado nível.
A entrada que eu estou utilizando para o sensor é a entrada analógica 1. E aí, com essas parametrizações, o inversor já sabe que está trabalhando numa aplicação de alimentação de caldeira, um nível constante, com um sensor que funciona em determinada situação, e por aí vai. Tá? A gente chama isso de alimentação inteligente de caldeiras. A gente pode também explorar isso mais um pouco aí, durante o dia de hoje. Então, a gente pode escolher o tipo de controle. Isso já foi mencionado durante a palestra da Fiedler, mas só lembrando, a gente pode ir com Grundfos desde o on-off, passando aí pela válvula proporcional, passando pela válvula proporcional com controle de pressão, né, a bomba vai modulando pela pressão que está na linha de descarga, até chegar no que seria mais sofisticado hoje, que seria a alimentação de caldeira direta pela bomba com variação da velocidade. Isso tem impacto no consumo energético da bomba, isso tem impacto no tamanho da bomba. Então, a diferença do tamanho da bomba entre a bomba on-off e a bomba de alimentação por velocidade não foi um erro do desenho, é proposital, a bomba fica menor. O Marcos também trouxe isso ontem, né, que no caso a gente reduziu de 50 para 15 cavalos o tamanho das bombas do caso que ele trouxe ontem. E isso pode ser mais explorado. É um assunto para uma outra palestra, para outro webinar. A gente tem isso no YouTube da Grundfos, vale a pena dar uma olhada também. Tem diversos webinars sobre esse assunto, para a gente poder aprender mais. Indo para a reta final, gostaria de deixar para vocês aqui a cobertura hidráulica da CR, o que a gente consegue fazer com essa bomba. Hoje a CR é uma bomba que chega até 400 metros cúbicos por hora de água, trabalha com pressões de até 400 metros de coluna, né, 40 bar, esses são os limites operacionais dessa linha que é a mais utilizada para alimentação de caldeira, e essas características que eu trouxe para vocês, baixa em PSH, topo refrigerado a ar, aplicação com inversor de frequência, está presente em toda a linha, desde da bomba que começa ali, a menorzinha, que é menos de 1 metro cúbico por hora, até a de 400 metros cúbicos por hora. A gente tem outros produtos também que têm a ver com caldeiras. Eu mostrei para vocês as bombas horizontais. A gente tem também as bombas monoestágio verticais, são utilizadas para circulação de água quente. Bomba de circulação de água quente, bomba para circulação de água quente. Uma outra coisa também que eu comentei com algumas pessoas aqui, a gente tem toda a linha necessária para o tratamento de água, as dosadoras, analisadores, equipamentos de desinfecção. A gente tem condições de fornecer isso para os nossos clientes. Mostrei para vocês também os inversores. Temos o aplicativo também da Grundfos, que serve tanto para selecionar como para controlar os equipamentos eletrônicos. Sistemas de monitoramento remoto, sensores de pressão diferencial e vazão. Então, a gente consegue ter uma presença bastante interessante, aí, uma faixa, né, um conjunto de soluções bastante interessante para aplicações com caldeira. Temos outros produtos também para outras áreas, é só me procurar que a gente pode conversar sobre eles. Convido vocês a entrarem no site da Grundfos para saber mais. A gente tem lá em cima uma aba de treinamentos, onde encontram-se webinars, se encontram white papers também, a parte de produtos. E caso vocês queiram buscar a sua bomba Grundfos, é só usar a nossa barra de procura, que aparece bem aqui na frente, grundfos.com.br. Sobre a Grundfos, para a gente fechar, a Grundfos é uma empresa dinamarquesa, foi fundada no pós-guerra. A gente tem um propósito muito forte, que é ser pioneiro em soluções para os desafios da água e do clima e cuidar da vida das pessoas. Todo o nosso desenvolvimento, tudo que a gente pensa tem a ver com isso. Em redução de emissão, em aumento de eficiência, reduzir consumo energético, levar água para as pessoas que não têm, controlar enchentes, né, sempre que possível. A gente tem soluções para essas áreas e são para essas áreas que a gente vai. Tá? A nossa área é a área de utilidades, a área de químicos finos, a área de tratamento de água, é para essa área que a gente desenvolve soluções. A Grundfos foi fundada em 1945, em 98 ela chegou no Brasil. A Grundfos é o fabricante número 1 de bombas do mundo em volume. Tá? A gente fabrica mais de 16 milhões de bombas por ano. São mais de 100 empresas ao redor do mundo, são várias fábricas. A nossa fábrica aqui no Brasil fica em São Bernardo do Campo. E em 2023 a gente faturou quase 5 bilhões de dólares globalmente. A Grundfos não é uma empresa de capital aberto, não está na bolsa. A Grundfos não é uma empresa necessariamente familiar, ela não pertence a uma família. Ela pertence a uma fundação. Essa fundação foi levantada pelo fundador da empresa na década de 70, e a função dessa fundação é fazer com que a Grundfos continue existindo.
Essa é a razão da existência dessa fundação. 88% da Grundfos pertence a essa fundação, e ela investe na Grundfos e investe em causas sociais. São os 2 pontos principais de investimentos dessa fundação. Isso permite que a gente seja bastante independente, a gente não toma decisões ao sabor do mercado. Isso permite também que, daqueles 5 bilhões de dólares que eu falei para vocês, a gente invista mais de 5% em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente investe muito pesado para trazer o máximo de tecnologia em bombeamento, em controle, em eficiência para vocês em bombeamento. A Grundfos assinou o Pacto de Paris, né, o Acordo de Paris, em relação à redução do aquecimento global. Com essa assinatura, a gente buscou uma maneira de comprovar que a gente realmente está tomando ação para reduzir o aquecimento global. A gente acredita que o mundo está esquentando. Então, a Grundfos é a única empresa de bombas do mundo que tem as suas metas de redução de emissão aprovadas pela iniciativa Science Based Targets. A gente tem de reduzir até 2030 25% das nossas emissões, tanto dentro da fábrica como as emissões das nossas bombas, que as nossas bombas geram nas aplicações de vocês. Isso com base no que a gente emitia em 2022. E até 2050, a gente tem de se tornar uma empresa neutra em carbono, tanto na nossa operação, como na operação das bombas, ou nas bombas que a gente vende para vocês. Isso significa que eu preciso de bombas mais eficientes, eu preciso de bombas mais inteligentes para que elas reduzam o consumo energético e, consequentemente, seja necessário uma menor emissão de carbono para que a bomba seja acionada. Tá? A gente vai chegar, estamos trabalhando, a gente está dentro da meta, estamos indo bem, mas a gente vai chegar a ser uma empresa net zero, ou de emissão zero até 2050. Então, se falou bastante também sobre escopo 3, a gente trabalha o escopo 1, escopo 2 e escopo 3 da redução de emissões na Grundfos. Bom, quero agradecer vocês. Agradeço vocês aí por estarem aqui nesse sábado de novo. Eu sei de novo que vocês estão aqui pela costela, mas conseguiram me ouvir até esse momento. Agradeço a Deus também por ter dado essa oportunidade de a gente estar junto aqui. Agradeço a NH pela organização desse evento, está sendo maravilhoso, muito bom. Agradeço aos nossos parceiros, em especial a Control, que atende os nossos fabricantes de caldeira, e a Fiedler, que atende os nossos usuários finais. Agradeço a Grundfos por ter me ensinado tanto, e eu posso agora transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. E agradeço também a minha família por ter paciência, assim como a família de muita gente também está esperando a gente em casa, né? Por estar esperando a gente em casa aí, para a gente retornar. Eu deixo aqui um presentinho para vocês. Você sabe que o pessoal do marketing ele sempre quer o contato de vocês, né? Então, vamos pedir sim um e-mail. Mas aqui tem um manual de engenharia da Grundfos nesse QR Code, tá? De bombas centrífugas. Fala sobre motores, fala sobre selagem, fala sobre hidráulica, tipos de bombas. E aqui tem o meu contato no LinkedIn. Gosto muito de me contactar com as pessoas por LinkedIn. Ficam à vontade para me procurar. Como eu já sou velhaco de LinkedIn, o meu nome também é o próprio nome do usuário. Não precisei inventar nome nenhum. É Anderson Cruz, vocês me acham lá. Tá bom? Pessoal, muito obrigado.